Gostaríamos de começar por agradecer à organização a possibilidade que nos foi concedida de participar neste congresso sobre Tartessos. Iremos tratar essencialmente do interior alentejano, correspondente ao sul de Portugal, genericamente enquadrado no sudoeste peninsular. O Alentejo é um território de paisagens abertas, caminhos fáceis, pontualmente entrecortado por serranias que ainda assim ajudam a estruturar a circulação pelo território, especialmente no sentido nascente, poente, permitindo interligar o médio vale do Guadiana com a fachada ocidental da Península Ibérica, mas igualmente o sul peninsular com os estuários do Sado e do Tejo, sendo estes, efetivamente, aqueles que foram designados, queremos, os caminhos de Tartessos, porque Avieno já nos menciona que da Baía de Ofiuça se levava 5 dias de jornada até Tartesso. A ocupação do final da Idade do Bronze é marcada principalmente por grandes instalações nas comunidades mais destacadas na paisagem alentejana. Usualmente são ocupações cercadas, sejam elas muralhas ou não, e que abarcam com alguma facilidade mais de uma dezena de hectares. A par destas grandes instalações, existe um conjunto de ocupações mais modestas, situadas na planície ou em pequenas elevações sobranceiras a estas, que estariam aparentemente ligadas àquilo que seria uma exploração agrícola deste território, como os silos de armazenagem o parecem indicar. Esta diversidade de povoamento pode ser lida como uma das características do final da Idade do Bronze, em ter um conjunto estruturado de ocupações que se organizavam em sistemas complexos e diversos em torno das principais serranias. De algum modo, os símbolos máximos desses sistemas integrados de povoamento seriam as armas e joias conhecidas como o Torques de Portel ou o bracelete de Porto Alegre. Estes, mais do que joias correspondentes a um indivíduo, devem ser encarados, em nosso entender, como elementos verdadeiramente identitários destes sistemas e destas organizações sociais em torno destas espacialidades das serras, e que seriam envergadas, em nosso entender, pelos elementos mais destacados de uma comunidade de iguais, a modo de um primus inter pares, como é bem conhecido no Mediterrâneo. Este modelo social apela-nos mais a realidades de cariz heterárquico que a comunidades profundamente hierarquizadas, para as quais nos faltam elementos evidentes. Contudo, será a partir desta base social de poder difuso, mas confluente, que irá surgir uma imagética ligada ao indivíduo heroicizado, agregador do sentido comunitário e identitário dessa mesma comunidade, como parece evidenciar para o território do interior sul de Portugal a estela de Arvidel II que vemos na imagem. Todavia, o espaço do povoado é ainda o espaço familiar, da cabana circular, pouco compartimentada, mas onde a dimensão começa a ser já indicadora de uma família mais ou menos extensa ou da capacidade que cada uma delas teria em agregar a si outras entidades de cariz familiar ou não em determinados momentos. Assim, enquanto no Castelo Velho da Serra d'Ossa conhecemos uma unidade habitacional com mais de 12 metros de eixo maior, outras, em sítios como Évora-Monte ou Rocha do Vigio, mas também Castros dos Ratinhos, apresentam dimensões bem mais modestas, o que nos pode estar, de alguma maneira, a apontar para a diversidade de situações que estas famílias poderiam, de alguma forma, agregar. Umas com uma capacidade de agregação bastante maior,
enquanto que outras se resumiam a núcleos familiares mais restritos. Nestes últimos anos, um conjunto de datações de radiocarbono tem vindo a situar os níveis mais tardios das ocupações do final da Idade do Bronze do interior alentejano entre os finais do século X e os finais do século IX, ou por vezes até mais tarde. Esta tendência tem sido particularmente evidente nas ocupações de altura, como podemos ver aqui com as datas de Évora-Monte, Monsaraz, Outeiro do Circo ou da Mangancha. Todavia, esta mesma tendência parece ser acompanhada pelas ocupações de menores dimensões, com datas igualmente tardias, como se pode ver em Entre Águas 5 ou no Casarão da Mesquita 3, entre outros. Queremos que não deverá ser alheio a este panorama o facto de a chegada dos mercadores mediterrâneos ser cada vez mais frequente no litoral atlântico neste mesmo período e, claro, o estabelecimento colonial a partir dos finais do século IX. A partir deste momento, os grandes estuários do Atlântico, primeiro os do Sul e depois os do Ocidente, serão plenamente integrados nas dinâmicas do mundo colonial fenício e das comunidades que deles derivam. O Tejo, através de Lisboa, assumirá um papel determinante neste avanço para a fachada ocidental, assumindo o Sado, especialmente Alcácer, como um porto interior, um papel igualmente determinante numa fase mais avançada. Mértola parece acompanhar o papel assumido por Alcácer como um importante porto interior, claramente subsidiário da colónia estabelecida em Ayamonte ou da ocupação conhecida de Castro Marim. Todavia, também o Elva, o Baixo Guadalquivir ou o Vale Médio do Guadiana serão áreas geradoras de fortes dinâmicas regionais com um grande poder de mudança e de transformação ao qual o território alentejano não terá sido muito certamente alheio. As comunidades do final da Idade do Bronze do interior alentejano foram chegando desde cedo, queremos, novas realidades introduzidas a partir do litoral. Todavia, estas são essencialmente elementos de adorno, eventualmente ligados a novos produtos e mais raramente a novos materiais, como o ferro. Apenas numa fase muito tardia surgem, de modo muito residual, elementos como o vinho e novas técnicas e conceitos arquitetónicos, que seriam apenas muito pontualmente integrados pelas comunidades da Idade do Bronze. Efetivamente, a presença de fíbulas de dupla mola ou de alguns artefactos de ferro ou elementos de adorno, como esta conta de cornalina, nos parece efetivamente apontar para essa interligação das comunidades da Idade do Bronze com o litoral, no momento onde o mundo colonial começava a ganhar já uma certa expressão. No limite, e apenas já como o epílogo desta fase de transição, é ainda tentado, como se verá, a integração de modelos arquitetónicos completamente distintos e tendo subjacentes modelos religiosos também distintos, mas que efetivamente tiveram muito pouca repercussão nas comunidades da Idade do Bronze. A criação de uma nova sociedade de cariz e de matriz colonial fenícia, seja ela oriental ou ocidental, irá desencadear uma verdadeira intensificação dos processos de agregação populacional gerados quer por uma nova dinâmica urbana, quer por uma mudança da matriz económica, resultante quer dos novos processos produtivos, quer de novos produtos como o vinho e o azeite, mas também o ferro ou a roda do oleiro. Efetivamente, queremos que um dos expoentes máximos desta notória intensificação produtiva são as vinhas, como vemos na imagem, são as vinhas que se documentaram em El Seminário, nas imediações do Elva, claramente indicadores do que terá sido um intenso processo de exploração e transformação do espaço agrícola que carecerá de bastante mão de obra, aumentando ainda mais a capacidade de atração destas realidades litorais e que assumimos que, ainda que apenas conhecido na região do Elva, se terá de alguma maneira dispersado por todo o sul e ocidente peninsular.
Este processo de atração do litoral relativamente ao interior faz-nos lembrar a verdadeira sangria de mãos que o Alentejo sofreu durante as décadas de 50 e 60 do século XX, quando perdeu cerca de um quarto da população ativa. Queremos que poderá ter sido um processo semelhante e desta natureza que terá ocorrido durante o final da Idade do Bronze no interior alentejano, algures entre o século VIII e o século VII a.C. O despovoamento destes territórios terá conduzido ao desmantelamento dos finos laços de solidariedade interfamiliar que suportava a emergência de certas elites, justamente suportadas por amplas redes de ligações familiares. Este facto acabará por determinar o colapso geral da estruturação social da Idade do Bronze e, concomitantemente, da rede de povoamento agregado em torno da mesma. Nesta medida, especialmente os grandes aglomerados de altura são completamente abandonados, gerando também a destruturação da rede de pequenas ocupações de planície, seus suportes produtivos. Numa última tentativa de manter a estruturação social e de povoamento do final da Idade do Bronze, são levados a efeito intentos de introduzir uma nova religião de fundo colonial como elemento de agregação identitária controlada a partir das elites, como ficou patente no complexo arquitetónico edificado no topo do Castro dos Ratinhos, que vemos na imagem, ou nos conjuntos de consumo sumptuários amortizados no Alto de São Gens, com a presença de vinhos e outros produtos importados. Contudo, ao invés de outras regiões, este tartesso não vingou, sendo incapaz de manter ou transformar a sociedade do final da Idade do Bronze. A imigração substancial para o litoral e a desestabilização das redes sociais e de povoamento contribuirão ainda mais para a deslocação das populações, conduzindo ao que parece ser uma substancial diminuição do povoamento no século VII a.C. nestes territórios. A marca desta realidade terá sido o desenvolvimento dos aglomerados de fundo urbano no litoral, como Lisboa ou Alcácer, mas igualmente o Elva ou os do Baixo Guadalquivir, também eles fortes polos de atração populacional. Aqui emergirá da interação entre as populações locais e as comunidades mediterrâneas um novo sistema social e económico, do qual a escrita é a expressão maior, pelo que representa da complexidade subjacente à sua disseminação e à sociedade capaz de a introduzir como um elemento determinante também na sua estruturação, quer social, quer mesmo económica. Este processo terá decorrido essencialmente entre o século VIII e o século VII, sendo justamente neste último que o litoral assume uma pujança evidente decorrente desse verdadeiro processo de colonização interna. Todavia, a partir dos inícios do século VI, este modelo social e especialmente económico começa a mostrar já sinais de cristalização, quer seja pelo flóruito do modelo económico, quer seja pela instabilidade e transformação ocorrida em todo o Mediterrâneo, que ainda assim não parece ter efeitos de maior na fachada ocidental peninsular. A partir deste momento, vemos que o interior alentejano, que nunca terá sido verdadeiramente ermado, parece conhecer um rápido despertar, onde o refluxo populacional, com origem no litoral, irá gerar uma nova sociedade eminentemente rural, profundamente marcada por toda uma nova forma de habitar e produzir, derivada da sociedade mediterrânea litoral. Os novos modelos arquitetónicos de fundo urbano, com planta ortogonal, organizados em torno de pátios, mais compartimentados, serão apenas o reflexo de uma nova forma de estruturação da sociedade de base familiar restrita, mas igualmente de novas formas de produzir, armazenar e consumir originárias no litoral. Neste regresso ao torrão natal, que não terá sido o seu, mas o dos seus antepassados, a nova sociedade carece de um fundo identitário onde o passado mítico de um tartesso idílico e resplandecente se funde com uma necessidade de recuperar velhas linguagens e sítios que legitimem a posse da terra e os assuma como os filhos de Tartesso. E será aqui que os espaços de gestão da morte se tornarão fulcrais no forjar de uma nova identidade grupal, bem expressa na diversidade das necrópolis do século VI a.C. do interior alentejano. Obrigado.